Boa noite, boa noite, meninas. Vamos retomar a meditação de Isaías 33, a partir do verso 10. Mas primeiro vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor guie essa meditação, nos mostra a tua vontade, o teu querer, nos mostra, Pai, de que forma podemos te conhecer e um dia morar contigo. Que o Espírito Santo esteja ministrando essa reunião, o entendimento, Pai. Fala conosco. Não deixa que saiamos dessa reunião do mesmo modo que chegamos. Que saiamos diferentes, com mais sabedoria, com mais saber de Ti. E podendo repassar e multiplicar, Pai, a Tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos já com a certeza da vitória. Amém. Pela primeira vez eu tô um pouquinho nervosa, sabia? Nervosa não, mas ansiosa. Não sei. É, Deus falou muito comigo a partir desse verso. E é um verso muito importante, porque é Deus falando de como, como iremos conseguir um dia falar com Ele, né? Morar com Ele. Olha que lindo. Como é que a gente consegue morar com Ele? Que Ele espera de nós para que um dia consigamos morar com Ele. Isso é muito lindo. Vamos lá, a partir do verso 10. Isaías 33. Agora, isso ele está falando com os inimigos. Ele já alertou, ele já mandou profetas, e o povo realmente não se consertou e ainda foi cruel com o seu povo. Ainda mexeu com os meninos dele, que deixou ele mais possesso. Não digo se possesso, mas exercendo a sua justiça. Verso 10. Agora, pois, me levantarei. É Deus falando. Vocês fizeram o que vocês aprontaram, vocês mexeram com o meu povo, foram maldosos, foram perversos, foram mentirosos. Agora eu vou agir. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora eu serei exaltado. Como quiser falar, meu lia. Só finalizar aí. 11. Concebeste palha. Em outra versão, de outro jeito, mas eu gostei muito dessa versão, porque é bem essa ideia. Vocês conceberam no sentido claro, de uma linguagem figurativa, mas vocês engravidaram, né? Conceberam, fizeram, criaram palha. Tudo que vocês têm, que vocês se acham superiores, toda a sua seu saberio, no caso de guerra, eles eram muito avançados na questão da arte da guerra. Tudo isso que vocês fizeram não passa de palha. E assim como vocês conceberam, né, nesse sentido figurado, de engravidaram de palha, darei luz estolho, que também é um resto aí um resto de, como se fosse uma palha, resto da colheita, como se fosse a palha da colheita. Darei luz estolho, e vosso espírito, e o vosso espírito vos devorará como fogo. Tudo que vocês fizeram é palha, eu farei com que isso tudo vire cinzas, e ainda devorarei o seu espírito, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e vocês serão queimados. Aquelas pessoas que se acham realmente muita coisa serão queimados como fogo. E ele faz questão de exemplificar, de demonstrar, de que as pessoas tenham até essa imagem. Ele é muito descritivo nesse sentido, de demonstrar. Não sei se vocês já viram uma queimada. É algo realmente muito grandioso,
que causa aí realmente um tremor, como diz na Cira. E ele faz questão de demonstrar de como vai ser esse fogo, como vai ser grande e como eles serão realmente fulminados. 12. E os povos serão como as queimas de cal. É aí que entra o vídeo do cal, porque eu pesquisei esse negócio de cal, cal, cal. Eu botei no Google e o Google entendeu como queimar caloria. Mas aí, aprofundando a pesquisa, por que ele usa essa questão do cal? Porque eles usavam muita agricultura, né? E eles tinham bem desenvolvido a questão da arte da agricultura. E essa queima do cal é usada em vários aspectos, tanto na ajuda da colheita, como talvez o cal para preparar a terra, mas também para matar pragas, para matar erva daninha. E há uma reação química quando o cal entra em contato com a água, liberando aí um gás, há uma reação química, liberando calor, liberando fumaça, podendo até provocar queimaduras e acidentes. A gente acha que cal é aquele negocinho branco, né, que passa na parede, tinta de parede, mas esse é o cal no estado bruto, né? Ele é um metal, aí ele vai reagir, ele botou o negócio dentro d'água. E esse fogo é muito rápido. Você vê que a reação química é quase que instantânea. E no queimar o cal, não é como a gente imagina, né? Como diz o que nos é ensinado na ciência, que tem que ter um condutor e reagido com oxigênio. Quem sabe, mas isso aí é Dona Maria. Mas é o que eu lembro aí no ensino médio, o que é preciso para fazer o fogo. E essa reação faz o fogo aí quase do nada. Uma reação e faz essa queima quase que instantaneamente. E a queima do cal pode ser usado na construção, na preparação ali da massa, do reboco das casas. Mas a queima é isso aí. Falou alguma coisa ali? É realmente o que chama atenção e que eu não tinha observado. Foi bacana que você trouxe esse exemplo aí para a gente, porque eu não tinha noção da voracidade que era, entendeu? A consumação do carro. Porque quando Deus ele usa as suas figuras de linguagem, é porque ele está querendo traduzir aquele pensamento de uma forma que a gente compreenda, né? Então, ao invés de ele dizer que serão queimados instantaneamente, então, para eles lá falar, ó, vai ser queimado como cal, já dá essa ideia de que é uma combustão muito rápida, é uma reação realmente muito rápida. Quando ele fala que de vocês conceberam palha, darão à luz a restolho, o sopro que sai da boca de vocês é um fogo que há de os devorar, é como que tudo aquilo que eram capazes de produzir, tudo aquilo que eles eram capazes de fazer, de falar, de pensar e transformar em ação, transformar em algo, né, palpável, seja lá o que fosse, eram coisas inúteis e vãs. Seriam destruídas e seriam usadas contra eles mesmos. Não tem aquela história? Chega lá o policial, aborda o delinquente, o meliante, e fala, né? Você tem o direito de ficar calado e tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, quando ele fala que é o sopro que sai da boca de vocês, né? O espírito que sai de vocês, é um fogo que usar de devorar. Então, isso mesmo vai ser usado contra vocês. Vocês vão ser devorados por conta daquilo que vocês têm produzido, né? Das suas ações, de toda a sua
maquinação do mal. Pois bem, isso tudo vai se voltar contra vocês. Por conta disso, né, Deus já está aqui dando uma sentença. Aí ele complementa: os povos serão queimados como se queima cal, bem rapidamente. Então, quando a gente pensa no inferno, aí já é lucubrações minhas. Quando a gente pensa no inferno, de fato, a gente não pensa em algo que seja tão voraz. O inferno será eterno. Mas algo voraz a gente pode imaginar aqui na Terra. Então, essa linguagem, essa profecia, isso que Deus está dizendo, é para de fato algo que vai acontecer ainda aqui, o que aconteceu naqueles dias. Sempre apontando, pessoal, para aquele momento especial, onde em uma só noite o anjo do Senhor destruiu todo o acampamento assírio que estava em Jerusalém. Então, ele quer apontar para isso. Numa só noite foi uma coisa muito rápida, foi realmente aterrador. Ao ponto de eu imaginar que não foi numa só noite, né? Foi durante a noite, mas em algum breve momento, não foi tão demorado, né? Não deu tempo deles fugirem, não houve tempo deles correrem, né? Talvez quando eles tenham ouvido os primeiros estrondos, porque a palavra fala que houve estrondos, que houve uma saraivada, e a gente pensa em pedras caindo do céu, talvez nesse momento algum tenha tentado fugir, um ou outro, mas depois que o fogo passou, não houve quem, quem pudesse resistir. Bem interessante esse exemplo que você trouxe aí para a gente, deixa isso bem mais nítido na nossa mente. Alguém levantou a mão aí, pessoal, eu me passei, eu não Dona reparei. Maria, Dona Maria, pode falar aí, Dona Maria. Eu ia falar que o cal, ele é letal. Quando eu era menina, tinha um homem cego que ele vendia diamante negro. Eu não aguento ver um diamante negro, aquele chocolate, sabe? Eu como todo. E quando eu era menina, já viu, eu dava escândalo para comer aquele chocolate. E ele vendia. Por isso que ficou na minha cabeça, cada chocolate. Mas ele era cego porque justamente ele trabalhava na construção civil. E parece que ele passou a mão no olho, qualquer coisa assim. E quando o cal entrou nos olhos dele, ele ficou cego. Ou caiu nos olhos dele, não sei, porque ele era cego dos dois olhos, né? Então não foi uma mão só, não sei como é que foi. Mas foi uma reação química, né? Que Giz mostrou aí. Porque o cal, com a presença da água, ele libera o oxigênio. Então provoca um fogo. E no caso dele, queimou as células, né? Porque ele ficou cego. É letal o cal. As pessoas pensam que trabalhar com cal é tranquilo, é só pintar a árvore de branquinho, mas não é não. Aquele negócio ali, mesmo industrializado e tal, ele é letal. Ele pode causar cegueira e até morte mesmo. Porque, segundo ele foi atendido, senão ele teria morrido. Perfeito. Segue aí, Isis. é importante a contribuição da Dona Maria, porque eu vi realmente que ele pode provocar acidentes gravíssimos e até levar à morte, queimaduras, porque essa reação realmente é muito instantânea. E não dá para jogar água. Diferente exemplo, né? Soda cáustica. Você joga água, vai lavando ali para parar a reação. Quanto mais joga água, mais o negócio aumenta. Então, realmente muito perigoso. Parece muito tranquilo, aquele pozinho branco que a gente vê, mas é realmente muito perigoso e deve ser usado com zelo. Mas eu também fiquei pensando, por que esse exemplo? Esse exemplo, sei lá, daqui a 100 anos, ele vai ser muito claro, porque a química é uma reação química, é algo realmente que vai ser eterno. Não tem como.
desde que o mundo é mundo, e, e a agricultura é utilizado muito na construção. Então, é um exemplo que Deus traz, que segundo o povo, né, diz que a Bíblia está desatualizada, vai ser, vai manter a Bíblia sempre atualizada. A gente sempre vai conseguir entender, pelo menos quem tem esse contato aí com o qual eu não tinha uma breve ideia. Mas buscando um pouquinho na internet, a gente consegue pegar o espírito do que Deus quis passar às pessoas, e principalmente para aquele povo daquela época, que deve ter usado muito. Me parece muito claro a mensagem, sabe? Ele não faz questão de esconder ou de trazer com palavras rebuscadas, ele é muito direto. Deus dá a sentença e diz: olha, vocês vão ser destruídos. E da pior forma, e não tem como fugir, porque esse fogo, ele é divino. Olha, não é um fogo produzido por homens. E, a- e, e, e pensando, né, que Deus que criou a Terra, essa reação, criou também a reação química, é divino. É, é, é algo que o homem não tem controle. Mas bora seguir, porque eu fiquei muito presa e quase que não supero o negócio do carro. Bora seguir. O espírito vos devorará como fogo. 12. E os povos verão como as e os povos serão como e os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. E você, não sei se você já viu o espinho queimando, ele é seco. Ele não deve ter espinho assim fresco, mas quando você arranca, ele seca muito facilmente e aquilo estrala. Já viu um fogo com a madeira bem sequinha, ele estrala e queima muito fácil, muito rápido. Então, quer falar aí, Lia? Não. Precisa superar o negócio do calmo. Sim, cortados arderão do fogo. 13. Ouve. É Deus dizendo para o povo ouvir. O povo não quer ouvir. Vós, os que estáis longe, além de dizer para o povo o que vai acontecer, fazer esse, não digo nem alerta, esse aviso, essa sentença, ele tinha o cuidado de alertar os povos que estão próximos, que convivem ali naquela região, que têm práticas idólatras, que... E isso também é para a gente. Quando a gente vê o iníquo praticando coisas ruins, ou, ou o irmão no erro, a gente vê o que acontece na vida dessa pessoa, a gente deve tomar aquilo como exemplo, ou pelo menos como alerta, ou ter esse cuidado de não praticar o que o outro fez. E não se alegrar, né? Claro, nunca é bom se alegrar, mas eu entendo hoje que a gente não deve ter dó do outro. Eu percebo que é muito consequência, salvo algumas coisas, mas as sentenças que a justiça que Deus faz, ela é realmente justa. É até redundante dizer que, que a justiça de Deus ela é perfeita. Então, se as consequências das atitudes ruins ou dos erros, como na nossa vida também, mas a gente vê acontecendo com o outro, não se alegra não. Quando a irmã cai, não se alegra não. Toma cuidado para que você não caia, porque assim como ele caiu, você também pode cair. Você não é melhor do que o outro em nada. A diferença é que você está buscando, você está vigiando, você está orando, mas pode acontecer com você também. Então, vigia. E Deus diz: ouve, vós os que estáis longe, o que tenho feito. Ouve da boca de outras pessoas o que eu tenho feito. E vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Olha Deus evangelizando ali, dizendo: olha, me busca me conhecer, para que não aconteça o que aconteceu com eles, com vocês. Busque enquanto é tempo. E essa mensagem que a gente leva para as pessoas, né? Dizendo: olha, Jesus está voltando, olha, tempos ruins virão, mas quem está sob a proteção de Deus não vai sofrer tanto,
me remeteu às quarta-feiras. Acho que já tem 3. A gente está no Cavalo Preto. E ontem eu estava com dor de cabeça, mas eu vou. Não vou dar ousadia, não, eu vou. Não vou quebrar minha corrente. E fui com dor de cabeça mesmo. E foi tão impactante. Não sei se vocês foram. Entender que quando viu, né, o Cavalo Preto, vai ser um momento de fome. E a fome é algo que tira a civilidade das pessoas. Ninguém é social, ninguém, não, vou esperar meu lugar na fila, com fome. Quando vê seu filho morrer de fome. Não tem civilidade, não tem educado, não tem aristocrata, não tem que tem ensino superior. Todo mundo vira ignorante, porque é uma necessidade. Vira, derruba. No vídeo diz que o povo não vai respeitar nem os parentes. Porque entre sua barriga sei lá, de seu irmão, você vai privilegiar, claro que é a sua barriga, claro que é a sua fome, você vai empurrar, você vai pisotear, vai passar por cima. E já acontece em alguns lugares. A gente vê, mas a gente não sabe o que é fome. Pelo menos eu não sei o que é fome. Mas aquele vídeo conseguiu me dar esse alerta de que a fome não é brinquedo. E realmente é uma arma de controle dos ricos, dos poderosos, para mover a massa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero acrescentar 10 segundos ao seu pensamento, que você me fez também refletir agora quanto à questão do cavalo preto lá. Não é o cavalo preto necessariamente, é a questão da fome. Por exemplo, quando nós estamos fazendo jejum, nós somos capazes de suportar a fome. Jesus, ele jejuou 40 dias, ele não estava lá desesperado, se matando, se roendo. Ele aguardou o momento certo. Elias, ele também jejuou 40 dias. A Bíblia não fala que ele se tornou violento, agressivo, coisa parecida. Moisés também, mesma coisa, 40 dias. A gente não vê esses extremismos. O que me faz pensar o seguinte, quando você está fazendo, porque o jejum, em princípio, é algo espiritual, quando você tem esse algo espiritual, que no caso é o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, você poderia passar fome, ainda que não fosse algo espiritual, porque você teria domínio próprio. Você conseguiria ficar com fome. Agora, essas que vão ficar, são pessoas que não serão de forma alguma conduzidas pelo Espírito Santo. Então, elas vão ser conduzidas pela própria natureza humana, que é animalesca. E nesse momento aí, realmente, como você falou, vai virar tudo bicho, porque não vai ter como ter domínio próprio, não existirá domínio próprio, eles vão ser completamente guiados, né, pelas suas emoções, salvo um ou outro que vai compreender, vai cair a ficha, vai entender Jesus, plano de salvação, um momento de juízo que tá se vivendo ali, e eu não duvido, vai ter conversão durante a grande tribulação, sem sombra de dúvidas, né? Senão não faz sentido o milênio vai ser para quem? Se todo mundo vai morrer na grande tribulação. Não vai todo mundo morrer na grande tribulação, vai ter gente que vai ser salvo, né? Mas essa questão de durante o juízo, o que vai ser explorado no ser humano vai ser justamente os seus sentimentos, porque sua espiritualidade vai estar no pé, salvo algumas raras exceções, mas sua espiritualidade vai estar no pé. Então, todas as ações dos cavalos, ou melhor, dos cavaleiros do Apocalipse, são baseadas nas emoções do ser humano, e que vai realmente trazer à tona o pior que o ser humano pode fazer pela sua sobrevivência. O instinto natural do ser humano é lutar pela vida. Luta é o instinto natural.
Ah, fulano tentou suicídio. Tentei suicídio. Não era natural, possessão demoníaca, influência do capiroto. Não é natural você desejar a morte. O natural é você lutar pela vida enquanto houver esperança. Tá certo? Então, essa questão da fome lá vai ser Falhando a bem. sua voz, eu não estou ouvindo. Eu não ouvi tudo, falhou. Agora mesmo eu não estou ouvindo o que você está falando. Pronto. Aí provavelmente é Aí, mais. continua sem ouvir. Provavelmente mais uma questão da internet da senhora. Mas depois a senhora vê gravado. Tá gravado aqui. Pra Sai gente. e volta novamente, Dona Maria. Não, não. Para ela sair e voltar, né? Isso. Mas, enfim, agora voltando aqui ao texto, nós podemos entender, né, quando eu falo assim, no verso 13, vocês que estão longe, escutem o que eu fiz, vocês que estão de perto, reconheçam o meu poder. Eu penso que nesse momento, podemos entender que são os povos arredores e os povos distantes. Os assírios são um povo distante nesse momento, porque eles vêm de lá do Raquel Parta, lá do meio dos Eufrates, por lá. É um pouco distante. E outras nações, né, que estavam misturadas lá com o exército assírio. Mas quando ele fala também, né, vocês que estão de perto, pode ser pessoas próximas, mas eu penso muito que de fato são judeus israelitas, porque haviam houve um remanescente de Israel depois que a Síria dominou Israel, que fugiu para Judá e Judá acolheu. Então eles estavam ali juntos. Então esses de perto pode muito bem significar aqueles que estão em cima do muro, que são povo de Deus, mas que estão em cima do muro, ou que de fato estão servindo outros deuses. E ele vai dar esse exemplo, olha só para o meu poder, olha o que eu vou fazer. Então, tanto vocês que estão distantes, observem bem quem manda aqui. Vocês que estão perto, observem bem a oportunidade que vocês estão perdendo, porque quem manda aqui cuida de vocês. Então, a gente pode ter essa compreensão também. Por que, principalmente? Porque lembra que Isaías falou isso, se eu não me engano, no capítulo 31, agora eu não vou lembrar direito, mas houve um momento em que Judá quis fazer aliança com o Egito, ok? Houve um momento em que Judá quis fazer aliança com o Egito. Ele acaba que não vai fazer, mas houve um momento em que ele quis. E, de uma forma hipócrita, essas pessoas elas estavam se voltando para o Egito, mas não estavam se voltando para Deus. Então, nesse momento aqui, Deus chama a atenção dessas pessoas também, certo? Então, e a gente vai ver que o resto do texto também corrobora com isso. Quando ele fala das pessoas que estão em Sião, os pecadores de Sião. Então, Sião é Jerusalém. Aos pecadores, os assírios estão lá, beleza, os assírios estão lá também, mas parece que ele fala de uma forma íntima. Então, quando ele fala dos ímpios, bom, parece que ele está falando de alguém lá distante, realmente alguém que não quer muita conta com Deus. Mas pecadores são aquelas pessoas que já entendem o que é pecado, mas elas estão na prática porque elas escolheram praticar o pecado. Então, penso que dá para a gente fazer essas duas inferências, tá? São povos estranhos e povos de arredores, povos inimigos, mas sim também estamos falando, Deus está falando com aqueles seus que não estão verdadeiramente convertidos de todo o coração, voltados para Deus. Mas só queria fazer esses 10 segundos, que quase 3 minutos aí de fala. Importante a sua fala, Lia. E não podemos não só inferir, mas podemos deduzir, não, mas afirmar que é, porque no verso 14 ele diz, me parece que é a fala justamente de Isaías, ele dizendo, talvez Deus, mas os pecadores de Sião se assombraram. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. A gente falou na última meditação, que eu sempre lembro de Dona Cida, que ela fala que eu temo e tremo. Mas o tremor está muito mais ligado ao medo do que ao temor de fato. Né? O temor
pelo menos na minha conjectura, é, é o mesmo que respeito, né? Eu respeito a ausência, mesmo que a pessoa não esteja presente, eu não vou praticar por temor. Não, porque se for por medo, se ela não estiver vendo, beleza, vou praticar. Mas o temor é justamente pelo medo, eles tremem de medo. Os pecadores de Sião se assombraram, e o temor surpreendeu os hipócritas. Quando ele fala hipócritas, isso é muito atual. E Deus fala, né, que na igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. E o joio é justamente os hipócritas. Aquelas pessoas que... E tem um conhecimento muito maior, às vezes, que você, viu, de Bíblia. É capaz de lhe trazer ali, rebatendo sempre com o versículo. Eu acho isso muito legal. Mas que conhecem, tem palavra, mas não tem espírito. Tem uma parte na Bíblia que diz que se vós sois do espírito, então viveis em espírito. Mas é esse povo, os hipócritas, esse povo de Israel, e também esse povo que se diz religioso, mas que no quatro paredes, quando ninguém está vendo, não vive. Ah, assombrar o temor surpreendeu os hipócritas. Porque realmente os hipócritas, eles não sei se acreditam, eles conhecem, ouviram falar de Deus, mas eles acredito que eles não acreditam verdadeiramente em Deus. Ou fica ali um pouco de dúvida. Ainda não consegui compreender, mas não deve ter realmente a noção de quem é Deus, o quão ele é poderoso, o quão ele nos ama, mas também ele é justiça. E a justiça de Deus não é brinquedo. Mas vamos lá. Surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós, por isso que me parece que a fala de Isaías, quem entre nós habitará com o fogo consumidor? Isso é muito forte. Ele perguntando que ali o povo de Israel, né? O povo escolhido por Deus, o povo separado, mas quem ali, naquela sociedade, poderia habitar com fogo consumidor? E não é a primeira vez que Deus é chamado de fogo consumidor. Aí é que a gente começa a passear na Bíblia. Vamos lá. Tem muitos. Se a gente for contar, ou se a gente for em todos, a gente passa a noite toda. Mas vamos ver a sarça ardente em Êxodo 3, verso 2. Marquei aqui. Êxodo lá no começo, né? Êxodo 3, verso 2. Ele fala: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que mais agora? Êxodo 13, 21. No mesmo. Êxodo 13. Vai muito Êxodo. 13, 21. E ele fala: E o Senhor ia diante deles, quando o povo estava lá no deserto. E o Senhor ia diante deles, e de dia uma coluna de nuvens para o guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ah, Êxodo 19, mesmo Êxodo. Êxodo 19, verso 18. E o todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava:
e Deus lhe respondia em voz alta. Ah, agora a gente pode ir em Êxodo 24, pertinho. Êxodo 24, 17. 24, verso 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. A glória de Deus era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E também fogo consumidor dos filhos de Arão, que consome os filhos de Arão. Levítico 9, 24. Cadê Levítico? Levítico. Do Levítico 9, 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre suas faces. O de Arão é mais na frente. Mas o fogo consumidor de Deus representa a sua santidade. E ele consome os maus, como consumiu ali. Qual é o nome do povo, Lia? Assírios. Os assírios. E consumiu também lá os filhos de Arão. Deixa eu chegar lá. Mas além de ser consumidor, ele também purifica. Caíram sobre suas faces. Consumiu o holocausto. Aí vem Levítico 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. O que quer dizer? Que não podemos morar com Deus. Se a gente vai morar com Deus, a gente vai estar diante do fogo consumidor de qualquer jeito. O povo acha que eu vou para o céu. Tu vai para o céu, tá tudo bem, não matei, não roubei, não sei o quê. Me arrependi ali no último segundo. Segundo Jesus, sim, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas nós aqui e o povo da igreja que leva o negócio ali de qualquer jeito, acha que pode ver a Deus de qualquer jeito. E muitos até pedem. Se eu não aguento mais, estou cansada, a vida está tão ruim. Me leva logo, ó, não sabe o perigo que é se chegar a Deus de qualquer jeito. Vamos lá. Vou prosseguir. Levítico, eu já vi 10, né? Aí tem Deuteronômio 4. Cadê Deuteronômio? 4, verso 24. Porque o Senhor, isso é um alerta, viu? Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Porque o Senhor teu Deus é o fogo que consome, um Deus zeloso. Hebreus 12. Vamos para Hebreus. Para o Novo Testamento. A gente vai ficar muito tempo em Hebreus. Hebreus 12, verso 28. Porque sim, tendo recebido um reino de. Não, tô em Hebreus. Tá certo? Hebreus 12, tá certo. 12. Hebreus 12, 14. Esse daqui é dizendo para o povo de Deus se manter em santidade.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não mantém a paz com o seu irmão e não busca a santificação, não poderá ver o Senhor. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Tem 28 em Hebreus? Tem. Não. Não, Hebreus 12, 12. perdão, Hebreus 12, no verso 28. Porque, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, como com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mais uma vez, está falando que não pode servir a Deus de qualquer jeito. Porque tendo recebido, você recebeu, né, o Espírito Santo, eu acredito que se fala aqui, quando a gente recebe o reino, o Espírito Santo, que não pode ser abalado, porque não pode ser abalado. Retenhamos a graça, retenhamos o que nos foi dado por Jesus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Esse texto, ele não está falando de Jesus, mas me parece que reter a graça é esse relacionamento com Jesus, porque é dele que advém a graça. É por intermédio dele que chegamos a Deus. Porque se a gente for do jeito que a gente está, ou do jeito que a gente vai ser fulminado. Mas com a misericórdia, pelo sacrifício de Jesus e por intermédio dele, a gente consegue. Isso é maravilhoso. Porque pela natureza humana, a gente não consegue. Mas com Jesus, a gente consegue. Mantendo os seus exemplos, ele diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e sendo imitadores de Cristo. É desse jeito que a gente consegue ver a Deus. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, Cristo deve servir a Deus imitando de Cristo. É isso. Acho que acabou. Tem outros versos, mas o que nos interessa termina aqui, termina com Jesus. Entendendo que e nos perguntando quem entre nós podemos ou temos aí essa perfeição de morar com Deus, ou de se aproximar, ou de ver toda a sua santidade e estar diante do fogo consumidor, fazer essa autoanálise e entender que ninguém consegue, a não ser por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo alguma coisa, aliás? Não, senhora. Vamos, vamos prosseguir. Você vai dar um senhor. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? É uma pergunta. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías está demonstrando realmente o, o quão. Eu não consigo, acho que ninguém consegue ter essa dimensão ou imaginar como deve ser a glória de Deus. Eu acredito que deve ser algo realmente muito, muito magnífico, muito impossível até de imaginar. Verso 15. O que anda. Aí ele responde, né? Quem dentre nós? E começa. O que anda em justiça. É a justiça do mundo? A justiça de Deus. E o que fala com retidão. Aí me assustou um pinguinho. O que fala com retidão. Provavelmente é que não mente. O que rejeita o ganho da opressão. O que rejeita, exemplo, ganhar em cima do sofrimento alheio, ou da inocência do outro, de ludibriar ali o outro, que ganha a partir do sofrimento de outra pessoa. E a gente consegue pensar nessas pessoas como os políticos, que
Tá um menino ali comendo todo dia mingau sei lá. O que tem muito na escola, filho? Mingau de... O que você não gosta? Mingau de carimã, sei lá. Carimã não. Arroz doce. Arroz doce. E macarrão. Que os meninos comendo todo dia arroz doce. E eles se bancateando com jantares maravilhosos, em hotéis de milhões, e comendo só do bom e do melhor. E aí os menininhos, todo dia comendo arroz doce. Isso é ter os seus ganhos através do sofrimento alheio. Isso é só um exemplo, viu? Ah, ganhos da opressão, o que sacode as suas mãos, todo o presente. O que sacode as suas mãos, todo o presente. Imaginei que sejam fruto de corrupção, fruto esqueci o nome. Qual é o nome daquele Suborno. negócio? Suborno. Suborno, fruto de suborno. Presente. E o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. É, essa parte me trouxe pensar. Será que é aquele povo que fica assistindo Cidade Alerta o tempo todo? Mas tem Não, gente que sente prazer naquilo, sabia? Eu conheço gente que não assiste outras coisas. Não, vou assistir o Jornal do Bocão, porque só vê isso aí. Vou Deus é assistir mais. Cidade Alerta. Mas tem gente que realmente tem prazer nisso e curte, só curte assistir filmes de guerra, de matança, de... Não. O texto quer apontar para o seguinte, que são pessoas que, por mais que elas sejam convidadas para praticar o mal, elas não querem nem ouvir. Elas não querem tomar parte disso, elas não querem ser cúmplices. Elas, de fato, fogem da aparência do mal, né? Não é só a questão de estar bem informado sobre as desgraças da última hora. É mais a questão de não querer se envolver. Então, você vai perceber que a descrição dele, quem habitará com o fogo devorador? Não, por que ele não fala quem habitará com Deus? Quem habitará com o fogo devorador? Porque o fogo devorador consome aquilo que é impuro. Bom, então todo aquele que é impuro não pode habitar com o fogo devorador. Quem então vai habitar? Aí ele vai descrevendo o tipo de pessoa que é dada a oportunidade, né, o privilégio de poder habitar com o fogo devorador, que é o próprio Deus. Né? Então, aquele que anda na justiça, faz aquilo que é reto, que despreza o ganho com a opressão. Ela chegou aí a falar dos políticos, perfeitamente, péssimos, corruptos, mas a gente pode falar dos pedófilos, daqueles que são cafetões, cafetinas, né, que exploram meninas, adolescentes, onde elas vão viver na prostituição, né? Outros, os chefes de tráfico que usam lá crianças como aviãozinho, pequenos traficantes, tá certo? Então, toda forma de exploração humana, né, com objetivo de ganhar lucros de uma forma errada, né, oprimida, onde a pessoa, na verdade, você usou o termo certo, onde a pessoa sofre, então isso tudo é ilícito. Não adianta você não vai morar perto do fogo consumidor, né? Aquele que recusa o suborno, balança as mãos, não quero suborno, não adianta, né? Não quer se corromper. E aí ele vai finalizando aquele que foge do mal, não vou participar desses projetos de sangue, tem algumas versões que falam assim, não quero ouvir falar de sangue, fecha os olhos porque eu não quero nem ver isso, eu não quero nem ser cúmplice, eu não quero nem que saibam que eu participei disso aí, eu não quero conta com isso. Então, são essas pessoas que não querem se sujar, entende? Não é tão simplesmente
como eu falei, está atualizado sobre as últimas desgraças dos últimos momentos. É mais a questão de não vou me envolver com aquilo que é impuro. Caso contrário, eu não vou poder viver perto do fogo consumidor. Porque Deus, ele não vai deixar de ser fogo consumidor porque a gente subiu aos céus. Ele continua sendo fogo consumidor. A gente que foi purificado pelo fogo consumidor. Perfeito. Verso 16. Essas pessoas, né, que fogem da aparência do mal, estes habitará nas alturas. Me parece que ele está descrevendo aí como será o céu. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Então, ele vai estar em um lugar realmente protegido, e o seu pão lhe será dado. Ele não vai precisar nem trabalhar, né? Todo dia ele vai ser garantido ali com alimento. E as suas águas serão certas. Ele vai ter alimento, vai ter água, e a gente sabe que é a água da vida, pão no céu. 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Quer falar, Léa? Fala. Mais 10 segundos, vou ser bem breve. Eu discordo com essa ideia de que o cabra não vai precisar trabalhar. Quando ele fala que este habitará nas alturas, fortalezas das rochas, serão o seu alto refúgio, o pão lhe será dado, a água nunca lhe faltará, não aponta para uma passividade, mas aponta para uma provisão. Então, a gente vai ver, como vimos até ontem lá no estudo, né, do cavaleiro, do cavalo preto, onde em Apocalipse está escrito que não vou lembrar direitinho, tá? Mas 1 denário por uma porção de trigo, né? 1 denário por 3 porções de cevada. Então, muito dinheiro para pouca coisa. Por mais que você trabalhe, não vai sobrar. Isso não vai ser suficiente para você nem mesmo se alimentar. Porque vamos combinar que um pão por dia para sustentar um trabalhador, um ocioso, tudo bem, está fazendo zorra nenhuma, fica ali acumulando energia, não está gastando energia, um pão tá de boa, mas um trabalhador, a depender do tipo de trabalho, um pão não serve para porcaria nenhuma, né? Para melar, né? Então, o trabalho dele vai ser tão extenuante, mas ainda assim não vai ser suficiente para lhe garantir uma vida boa e regalada. O que a gente vê o texto aqui é garantindo que não vai lhe faltar o pão, não vai lhe faltar o que beber, não lhe faltará a palavra de Deus, né? Vamos pensar também como pão, o alimento espiritual. Mas não vejo que ele simplesmente aponta para o céu, porque ele é muito específico em falar que habitará nas alturas, as fortalezas das rochas será o seu alto refúgio. Não parece que ele está falando do céu, falando do paraíso. Me aponta muito que ele está falando de um lugar aqui nessa terra, onde ele vai estar em lugar privilegiado, protegido. Quando fala de lugar alto, é um lugar privilegiado, de onde ele vai ter uma visão ampla de tudo que está em seu redor e derredor, e onde ele vai poder, inclusive, estar sempre em alerta, podendo observar os perigos, né, que possam vir a ele. Então, seja como for, essas pessoas estarão em um lugar privilegiado, onde estarão numa fortaleza, então estarão protegidos, não significa necessariamente que será realmente um lugar cercado de muros altos, tal, onde eles estarão numa prisão. Não. Significa que estará num lugar privilegiado, gozando, sim, de uma proteção e todo o seu trabalho vai ter retorno, né? Então, ele vai ter, de fato, proteção e provisão de Deus, porque ele estará habitando com o próprio Deus. Quando o texto começa a falar disso, ele começa lá, verso 14, em Sião, ele aponta o lugar, ele está falando da cidade santa. Quem é que poderá morar no lugar santo? Lília, mas a gente não pode fazer uma correlação lá com o céu? Sem sombra de dúvidas, pessoal, dá para a gente fazer. Só que eu não imagino lá no céu a gente comendo e bebendo, entendeu? Vai ter lá a grande ceia do Senhor, mas não imagino que isso realmente
seja o que o texto quer apontar. O texto quer apontar que aqui na terra, aquele que for fiel vai ter sua proteção e provisão garantidas pelo próprio Deus. Ele estará habitando com Deus. Então, a gente está aqui, Salvador City, vivendo o maior desgracê, uma guerra danada, tanque em Salvador, gente. Eu nunca vi essa ideia. Nunca vi essa ideia. Mas a gente está tendo essas novidades. Tanque em Salvador. Mas você, dentro da sua casa, como é que você está? Seja na favela, seja no bairro nobre, você está em paz. Porque hoje em dia não tem lugar privilegiado para você estar morando. Não tem. Não tem. Ah, eu moro no Horto Florestal. Não tem lugar privilegiado, meu amigo. Lá você pode estar sujeito a ser assaltado, ser estuprado, ser assassinado, ponto. Certo? Mas aqueles que habitam com o fogo consumidor, pode estar onde for. Está protegido, está guardado. Pode trabalhar sem pena de se dar ao seu devido trabalho. Você vai ter retorno. Não vai ser um suor derramado em vão. Haverá, de fato, uma satisfação em tudo aquilo que você empreender, porque você mora com o fogo consumidor. Tá? Então, eu penso que esse texto aponta mais para isso, não para tá de boa, gente, não precisa trabalhar. Isso aí, não pense que é a linha de pensamento que da profecia. Profecia quer preparar pessoas para que elas se santifiquem. E não se preocupa com o pão de cada dia. Isso vai lhe ser assegurado, não vai lhe faltar. Assim como houve provisão lá no deserto, quando eles estavam saindo do Egito, não lhes faltou nada. Então, é tipo isso que ele quer falar, entende? Não é que não precise trabalhar, é que você tem que confiar em Deus. Você tem que se santificar e nada lhe será negado. É, eu, eu acredito, você está certíssima, claro, mas que não seja só um momento, sabe? É, eu, Isis, acredito que quem escolhe Jesus como seu Salvador vive o reino de Deus. E ainda hoje a gente vive o reino de Deus. Quando a gente se separa, quando a gente tenta viver apartado do mundo, a gente vive o reino de Deus. E vive essa provisão de Deus. Não nos falta nada. Deus sempre entra com providência, o pão, a água, a moradia, a proteção. Mas no verso 17 diz assim: os teus olhos verão o rei. Eu acredito que seja Jesus. Não estudei o livro de Apocalipse, é muito empírico o que eu estou falando, mas então, acredito também que seja na vinda de Jesus, quando a galera for arrebatada, a igreja leva a sua igreja. Eu acredito, ó, que a gente vai estar vendo a terra de lá de longe. Olha, ele diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Por isso que eu acredito que o povo de Deus está separado ali, guardado, talvez no céu, e protegido e tendo pão e água. Mas eu também não quero ir para o céu para trabalhar. Ah, não se iluda não, Eu quero para ficar criança. numa nuvem, Ah, tá. certo? Ah, sim. Não, com essa daí, encerra, a gente volta sábado, viu, pessoal? Não, velho. Não viaje, a gente vai ser Os servo. anjinhos já terminando ali. A gente Os vai anjinhos ser estão lá, servo. Vai ser servo de para si. algodão. E olha só, outra coisa que vale a gente pensar para a gente não ter essa ideia de que a gente vai para o céu e a gente vai morar no céu. Pessoal, a gente não vai morar no céu. A gente vai passar um tempo no céu, a gente não vai morar no céu. Quando a gente vê lá em Apocalipse, a gente vê o texto falando que João vê a cidade descendo do céu. Para que a cidade vai descer? Para a gente ficar no céu? Quem é que vai habitar aqui? Então, não cai nessa conversa. A gente não vai morar no céu. Os salvos vão passar um tempo no céu. Vem o milênio, a gente desce tudo com Jesus de novo. O milênio vai ser onde? No céu?
Não vai ser na terra. Essa terra aqui é essa terra aqui, que há de passar, que o fogo vai consumir. É essa terra aqui. A gente vai voltar para cá. E a gente vai ficar aqui vivendo do maná? E não, a gente vai estar trabalhando. Vai trabalhar aqui de dentista? Sei lá do que a gente vai trabalhar, mas a gente vai estar servindo. Vamos ter que estar. Não sei como vai ser o serviço para Deus. Eu imagino que os salvos eles vão estar realmente ajudando na coordenação dos trabalhos segundo a vontade do próprio Jesus. Então, vai haver governos, vai haver cidades, vai ser necessário líderes espirituais, líderes políticos, vai ser necessário tudo isso. A diferença do governo do Senhor Jesus para o que já temos hoje é que haverá justiça. O que não vemos hoje, não tem nenhum governo até hoje onde tenha imperado a justiça como Deus prega. A gente vai ver isso com o Senhor Jesus, esse rei, do verso 17, eu concordo plenamente. Os olhos de vocês que vão ser salvos, que habitam com Deus, verão o rei na sua formosura. Então não vai ver aquele Jesus todo lascado da cruz. Não. Ele agora em corpo de glória, Jesus glorificado, lindão, brilhando para tudo que é lado. Sei não como é que vai ser isso, mas vai ser algo muito lindo. Por quê? Porque o texto está falando, gente, formosura. Quando Isaías 53 fala que ele não tinha formosura, aqui ele já está falando, vocês verão o rei em sua formosura, então vai ser lindão. Tá certo? Na minha versão está escrito assim, ó, Isis, verão a terra que se estende até longe, dando uma noção de que o governo dele vai ser muito amplo, vai ser por toda a terra. Toda a terra estará sujeita a esse rei formoso, né? A esse rei glorioso. Então, não fica pensando que vai para o céu, vai parar de trabalhar, não, filha. Você é serva do Altíssimo. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Preparando o lugar para a gente. Tu acha que é o quê? Com alguém abanando lá, o anjo abanando ele? Não viaje, não. Assim como Jesus é servo de Deus, nós somos servos do Senhor Jesus. Somos servos de Deus. Entende? Nunca vai ter essa falta de labor aí, não. Isso aí é história do imaginário. Eu ia falar do preguiçoso, mas é o imaginário assim, errado, só errado. 18. O teu coração considerará o assombro, dizendo: eu imagino, né? Que quando Deus levar a gente vai se olhar e vai se perguntar: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Onde estão as pessoas influentes, né? Os líderes, né? Os, bis- os bispos. Onde está esse povo, né? Grandes cantores, grandes influências. Onde é que está esse povo? Oh, gente, não subiram não, ficaram na terra. Acho que a gente vai ter essa surpresa. E também vai ter surpresa, gente, você aqui. Como assim? Misericórdia de Deus. Fala, Elia. Bacana até você falar isso, porque outra coisa que você chamou a atenção aí, né? Essa galera toda vai se lembrar, beleza, e nós também vamos se lembrar. Isso aqui derruba por terra aquela ideia de que quando a gente for para o céu, perde a memória. Não perde a memória. Você está vendo aqui, ó, cadê fulano, cadê ciclano, né? Cadê aquele miserável que ficou me explorando, né? Vai ser lembrado. Cadê Lula? Cadê? Né? Vai ser lembrado. Enfim, a gente vai procurar esse tipo de gente e a gente não vai achar. Vamos lembrar sim, não vai perder memória, não. Tá acabando, gente. Eu quero terminar hoje. 19. Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Eu quero acreditar que seja os povos inimigos, e tenho medo que seja o povo do direito. Povo do direito? Como assim? Ah, É, sim, língua que não pode entender.
Fiquei com medo. Boa. Mas eu quero acreditar que seja os povos inimigos de Israel. Alguma coisa. Com certeza é isso mesmo. Pessoas de fala obscura, pessoas que estão tramando mal, na verdade, pela sua frente está falando uma coisa, mas no fundo a trama dele é outra. Né? Ele está olhando para você, está olhando dentro dos seus olhos, falando: Nossa, como você é linda. Um exemplo: Nossa, como você é linda. E por dentro: Caramba, olha a roupa, olha as vestes, olha isso, olha o cabelo, olha. Né? Um exemplo. Então, existem pessoas que vêm para perto da gente, maquinando mal. Na verdade, querem se aproveitar da gente, nos explorar, bom, enfim, né? São várias, puxar o nosso tapete, são várias as possibilidades da mente humana quando se pensa, né, em maquinação do mal. Falas de língua estranha, também penso igual a você, que são povos estranhos, povos inimigos, são os tais dos ímpios que, de fato, não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não conhecem a sua justiça, o seu proceder. E então todas essas pessoas que de alguma forma rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua disciplina, rejeitaram a sua lei, rejeitaram o seu amor, essas pessoas não estarão contadas com aqueles que habitarão com o fogo consumidor. Então ele está pontuando, tá certo? Está mais uma vez esclarecendo, explicando, fazendo distinção, quem vai morar com fogo consumidor e quem não vai estar com fogo consumidor, quem não vai ser encontrado. Verso 20. Olha para Sião, mandando o povo olhar para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém. Habitação quieta, tenda que não será removida. Então, o reino de Deus, quando vir, vai ser eterno, cujas estacas nunca serão arrancadas, e as tuas cordas nenhuma se quebrarão. Imagino quando Deus instalar o seu reino na terra, a gente vai poder olhar para Sião, onde ele vai estar, né? Diz que habita os altos montes. Vai ter lá o momento né, da solenidade. E o reino dele vai ser eterno. Vamos lá. 21. Ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Ele diz que a água viva, e fala desses rios, acredito que seja o próprio Jesus. 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. Quando instalar o reino de Deus na terra, ele será o nosso juiz, ele será o nosso legislador, ele que vai julgar, ele que vai fazer as leis, ele que vai governar e ele que nos salvará. É muito bonito. 3 o quê? Os três Juiz, poderes, legislador os três poderes em uma só pessoa. Ele e o vai, presidente. 4 exatamente. poderes. Não, quatro não, pô, três. O poder justamente legislativo, Juiz executivo e o judiciário. e a presidência e o rei, o A governo do país. presidência é o executivo, é quem executa. Entendeu? Então, ele vai ser o legislador, ele vai determinar, decretar as leis, ele vai ser o próprio executor, ele vai executar o cumprimento das leis, e ele vai ser o judiciário, o juiz, e ele vai julgar aquele que não obedece à lei. Então, os três poderes incorporados numa só pessoa, né? Um ditador. Não, não. O rei perfeito. Porque aqui tem justiça. Sabe por que eu digo que é 4? Porque Cadê no o quarto? sistema de governo, a gente Ah, pensa no sistema de governo presidencialista, mas é imperialista. Temos os senadores, os juízes, que seriam o STF, e temos a figura do chefe de Estado. Que, na Inglaterra é assim, né? Tem a rainha
Mas tem o chefe lá do Senado, que é o chefe de Estado, mas ela não tipo, mas ela é a rainha, ela é a soberana. Ah, só te dizer uma coisa, ela morreu. Morreu, mas agora é o filhinho dela. Mas a memória dela ainda é muito forte, o Betinha. Mas sim, mas no sistema imperialista, nós temos a figura dos três poderes mais o rei. Pesquisa aí, vai. Não, pode mandar ver, continua. Porque aqui ele fala assim, ó, só aqui, ele fala que ele será o nosso juiz, legislador, É verdade. nosso rei, ele nos salvará. É porque eu assinalei o 4 como poder salvará. É 3. Tá, no sistema presidencialista como o nosso, ele vai ser o juiz, legislador e o rei. E ele nos salvará. E acredito que é a pessoa do Senhor Jesus. Corda da nascida. Tô vendo, viu? Tá acabando. 23. E as tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraldar a vela. O povo que governava, eu acredito que é isso, viu? O povo que governava, eles não poderão mais manter suas velas, seu mastro erguido, e nem desfraldar a vela, nem navegar. Estão à pressa de abundantes despojos, se repartirá. Estão à presa, perdão, não é pressa não, estão à presa, estão prestes a perder ali, a ser dominado e perder toda a sua abundância de despojos, se repartirá. Tudo que eles tinham, eles vão perder. E até os coxos, até o povo que anda mancando, vai ser tão fácil tirar o que eles têm. Que até o cara que anda mancando dividirá a presa, dividirá o despojo. É referência àquela parte que diz, se lembra tão pressa despojará a presa. É Hum, Isaías mesmo. A- é. é porque eu não lembro, não anotei não. Mas é em referência a esse texto que diz. Vou achar. Alguém lembra? Eu acho que é logo no A começo, 20, capítulo 1, 3, por aí. se eu não me engano. Mas eu quero ipsiliter. Eu lembro, mas tem cânticos. Aí, o vinho de Jacó, porque do Senhor, né? Estou procurando na internet. Ajuda aí, meninas. Eu estou aqui procurando também, mas não lembro, não. Não lembro, mas enquanto você vai lembrando aí, esses dois versos, eles parecem também apontar para Israel. Agora suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então ele fica impossibilitado, né, de navegar. Então se repartirá a presa de muitos despojos. Até os coxos participarão dela. De fato, todo aquele que for ainda fraco
estará acima dessas pessoas que foram abatidas de alguma forma. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Então, ele aponta para um momento em que Deus ele vai dar escape. Estamos lendo esse capítulo, vendo que a Síria está rodeando Jerusalém, vendo que Deus está permitindo, vendo que, sim, Judá está sofrendo, passando aperto. Quando ele fala que as suas cordas estão frouxas, passa a ideia de que não tem uma sustentação em si mesmo. Então, as pessoas em si, elas estavam extremamente amedrontadas, né? Os judeus estavam amedrontados diante da ameaça síria, tá certo? E aí o que acontece é que Deus ele vai acabar, com a sua misericórdia, dando livramento. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela, em Jerusalém, terá o seu pecado perdoado, como se o pecado fosse uma enfermidade, né? O texto ele está querendo fazer essa correlação. O pecado te torna doente, doente mesmo, né? Começa a doença na alma, pode repercutir sim no seu corpo físico, repercute na sua mente, nos seus pensamentos, né? E vem depressão, ansiedade, corpo físico, existem inúmeras doenças, eu acho que uma das piores é o câncer. Então, não haverá essa queixa dentro de Israel, dentro de Judá, dentro de Jerusalém. O povo não vai dizer que é doente. Por quê? Porque ainda que eles estivessem como uma presa muito frágil, ainda que estivessem sobre um decreto de destruição, houve a intervenção do Senhor, o fogo consumidor interveio e eles tiveram a oportunidade de santificarem-se, né? Lembra que logo no verso 12, 13, né? Ele vai falar assim: vocês que estão de longe, escutem o que eu fiz. Vocês que estão de perto, reconheçam o meu poder. Então, essas pessoas vão dar entendimento, eles vão perceber que sim, Deus cuidou da gente, a profecia se cumpriu. E eles vão ter a oportunidade de salvação, sim, muitos serão salvos, muitos se arrependerão, né? Muitos se converterão. E aí, ele está falando de um momento que, obviamente, ainda não é o momento, ainda que em Jerusalém, tempo de Isaías, nesse período aí do cerco assírio, houvessem pessoas que, de fato, se converteram, até eles dizerem aqui que não há um que seja enfermo dentro de Jerusalém, vai haver um grande lapso de tempo. Qual é esse lapso de tempo? Um monte de milênios até chegar ao milênio final, né? Vamos ter aí pelo menos 2,5 milênios até chegar o tempo do reino do Senhor Jesus. Essas pessoas vão ter a oportunidade de se arrependerem. Está dando para entender, pessoal? Então, no passado, Jerusalém estava sendo ameaçado. No futuro, Jerusalém gozará da proteção e do cuidado de Deus, sob os auspícios do próprio Senhor Jesus. Dá para entender? Não Isis. sei não. Mas, por fim, quando Deus estipular trazer o reino dele, todos nós viveremos na sua dependência. Ele será nosso juiz, o nosso governador, o nosso rei, ele que vai nos salvar. E, e verso 24: e o morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Eu pesquisei o que é iniquidade. Iniquidade, iniquidade. Ah,
que eu não acho as coisas que eu... Essas coisinhas assim eu boto no rodapé. Mas, mas iniquidade é justamente todo esse que ele falou antes. O pecado, A maquinar o iniqui- mal. a iniquidade aponta para um pecado consciente. Você sabe que é pecado e você está escolhendo pecar. O comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e etc. É, será absolvido de toda iniquidade e não terá mais fome, nem doença, todo mundo vai ser feliz. Milênio. Em síntese, é isso que esperamos, que a terra viva sobre o reino de Deus e que sejamos todos felizes. É aquele negócio que o TJ traz naquela foto, andando com o leão, essas coisas. Chegamos ao fim, graças a Deus. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Adriana quer. Faz tempo que a Adriana não participa. Meus pêsames, Judri. Obrigada. Olha, eu não li esse capítulo, mas pelo que Isis falou aí, né, na hora que ela está falando nesses últimos versículos aqui, me lembrou meu irmão, né? Porque ele morreu e morreu sem a salvação, né? Foi muito triste, né? A forma que ele morreu e é um alerta, né? Ficou um alerta muito grande para minha família, para eles acordarem desse sono, dessa cegueira, né? Uma cegueira muito grande espiritual. E aqui, como a gente vê em Isaías, a gente tem que será e prevalecer, né? Porque a Bíblia inteira dá dicas de que a gente tem que permanecer firme e fiel ao único que nos levará para a salvação, né? Porque a salvação a gente tem que cativar ela todos os dias, né? Guardar ela no nosso coração todos os dias. E foi uma coisa que ele não fez, e incrível que pareça, nessa semana eu falei com ele, vai meu irmão na igreja, vá domingo, faça corrente, nós estamos fazendo a corrente de sexta-feira, conversei com ele, falei, olha, porque ele vem buscando, olha a insanidade mental de uma pessoa. Ele vinha buscando uma aposentadoria e as minhas irmãs até comentou, né? Como é que... Porque eu falei com ele, é capaz de você morrer e não receber essa aposentadoria, ficar aí para quem vai receber, né? Que se a mulher dele, né? Ex-mulher, né, correr atrás. E ele morreu sem receber aposentadoria. Morreu uma morte muito feia, sozinho, dentro de casa, né? E no estado que ele estava, não foi a Jesus que ele viu. Não foi nenhum anjo que foi buscar ele. Não foi, porque ainda está, né? Fazendo autópsia, teve autópsia para poder. A gente vai receber o laudo, porque quando a gente chegou no IML, que chegou lá, o semblante dele era de uma pessoa que estava muito desesperada. Muito. Eu tive dois opostos na minha vida de falecimento, né? Teve a minha mãe, que com toda serenidade morreu, e, como eu disse, eu já falei, acho que é para vocês, foi a primeira vez assim que eu tive nitidamente que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Mas no caso dele, é uma coisa assim extrema. É, me passou na minha mente aquele vídeo que botou algumas semanas atrás, né? Daquelas pessoas que ficavam procurando quem estava chamando ela e elas morriam.
a mesma coisa, o semblante dele, uma pessoa que morreu dentro de casa, parecia que tinha tomado muito murro na cara. O rosto dele estava completamente deformado. Ele já tinha dias de morto dentro de casa. Estava todo deformado, todo o rosto estava completamente, o olho dele. Eu só reconheci ele por causa do cabelo e do pé. Porque se não fosse isso, não tinha, a gente ia dizer que não era ele. E Mário não gosta de ver, né? Ele estava no momento e ele, meu Deus, como é que pode? Aí eu falei, não, é muito revoltante isso, a gente precisa saber como foi que ele morreu. Porque é, Regina encontrou ele atrás da porta e abriu a janela e ele estava lá. Eu não sei se ele estava de bolso, ou ele estava com a cara para cima, não sei, mas que ele morreu em desespero, isso eu tenho absoluta certeza. Ninguém, né, como eu ouvi, você não sabe na última hora. Não. Aquilo ali me deu completamente certeza de que ele não morreu salvo. Não, não é algo, não é algo legal, né, para a gente pensar. Eu sei que você teve lá sua certeza, mas, sei lá, a gente não estava lá, não. A gente não estava lá. Então, calma, mulher de Deus. Acalma teu coração. A gente vai ter Meninas, surpresa, não? hã? A gente vai ter surpresa quando chegar lá. Tem um monte de gente aqui dizendo, a gente vai ficar lá perguntando, cadê fulano, cadê fulano? De repente a gente acha lá no meio do povo. Dona Cida quer acrescentar alguma coisa, Dona Cida? O que ficou para mim é que a gente tem que lutar, né, para estar lá nessa morada. A gente não vai ter enfermidade, a gente não vai ter nada. A gente vai viver na vida regalada, como a gente sonha aqui, né, em viver e não pode. Porque então a gente tem que se preparar. Quem é que vai herdar, né? São pessoas que vivem com Deus, praticando a obediência, né? E, como a senhora falou aí com a dona Adriana, no momento que ele está sozinho ali, a gente não é direito da gente julgar quem vai ou quem não vai, né? Naquele momento ali, não sei, ele com Deus ou no momento da aflição. Então, é isso aí, a gente tem que estar bem o tempo todo, porque ele diz assim, quando vier buscar tua alma, quem te dará? Né? A gente está preparado para dar para ele, né? Então fica para mim isso. Vamos lutar até o fim e receber essa coroa maravilhosa para a gente deleitar em tudo que ele está preparando. Ele diz que vai e prepara e que a gente receba. Ficou para mim isso. Pessoal, por causa do tempo, vamos parar por aqui, tá certo? Isis, indica aí alguém para a gente fazer a oração final. Vou escolher você, Lia. Nunca mais orou. Fechou. Oxe, que conversa é essa? Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos por mais uma noite na tua presença e por todo o entendimento que o Senhor tem nos dado. E, meu Pai, quero te fazer um pedido especial nesse momento para que o Senhor venha consolar o coração da Adriana e que o Senhor venha colocar ali a tua paz. Tira toda a tristeza, toda a angústia e coloca, meu Pai, o teu espírito, coloca o teu bálsamo. A gente às vezes procura palavras, meu Pai, para consolar, mas quem somos nós, meu Pai, para poder aplacar a dor do nosso próximo? É só o Espírito Santo mesmo, e por isso que o Senhor nos deu ele. Então, que o Senhor venha fazer isso nesse momento, cuida de toda a família dela. E mais do que isso, Pai, que o Senhor ainda venha
abrir o entendimento dos seus familiares, fazer com que aqueles que ainda não te servem, fazer com que eles compreendam o teu chamado, a tua misericórdia, a tua graça, esse seu amor infinito e o seu desejo de salvar. Ainda, meu Pai, que o coração deles esteja enrijecido, endurecido, que o Senhor venha fazer o teu trabalhar com o teu espírito, e aproveitando, meu Pai, essas situações, que o Senhor venha falar forte no coração e no entendimento de cada um deles. Não são dias fáceis, Pai, os dias que perdemos entes queridos. Não temos palavras muito confortantes. Esse trabalho realmente pertence ao Senhor. Então, por isso, nós te pedimos essa intercessão nesse momento. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer cada uma de nós, porque esse dia mau vai chegar para todas nós em algum momento, e não será uma vez ou duas, podem ser muitas vezes. Nós não sabemos. O que interessa, Pai, é que estejamos preparados, tanto para sermos consoladas pelo Senhor, quanto para sermos usadas para consolar outras pessoas, ou ao menos interceder por elas. Que o Senhor venha fortalecer todas as meninas aqui do sacrifício, todas as pessoas que estão ouvindo agora essa oração, que ela venha ser fortalecida no teu espírito. Nós precisamos disso. Não conseguimos, meu Pai, fazer muitas coisas aqui nessa terra sozinhos. Se o Senhor não estiver nos auxiliando, a gente realmente vai tomar caminhos errados, vamos tomar decisões erradas. Somos como crianças, Pai. Precisamos do teu amor de Pai, do teu cuidado de Pai, do teu carinho de Pai. E que o Senhor, meu Pai, venha se fazer presente dentro desse grupo, no meio de nossas famílias, e nos leve, meu Pai, à salvação. É isso que nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por toda a misericórdia que o Senhor tem nos guardado e pela salvação que o Senhor tem nos preservado e nos assegurado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, te agradecemos e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Amém. Amém, povo lindo. Deus abençoe cada uma de nós, cada uma de nós. E sábado a gente se reencontra aqui, tá certo? Rumo ao capítulo de Isaías 34. E cada dia mais, pessoal, nos fortalecendo para tudo e qualquer coisa, tá certo? Temos de estar preparados para tudo e qualquer coisa. Deus abençoe.